2, a gente vai apresentar sobre a célula vegetal, que eu começo apresentando a forma e o tamanho. Aqui, a forma geralmente é uma forma geométrica e ela vai ser sempre maior do que a célula animal. Bom dia, então, eu sou a Lick e eu vou apresentar sobre a parede celular e a membrana plasmática. A parede celular é essa parte de fora aqui, que ela tem esse formato geométrico, é o que faz a célula ter esse formato. E dentro dela, junto com ela, tem a membrana, que é o que regula o que entra e sai, qualquer substância que entra e sai na célula, e segura tudo junto aqui dentro. Eu sou a Débora e eu vou falar das mitocôndrias e dos ribossomos. Os ribossomos são esses douradinhos e a mitocôndria os branquinhos. Então, as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular. Elas fazem isso produzindo energia a partir da quebra de nutrientes, como a glicose. Já os ribossomos são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas, que é basicamente a produção de proteínas. Eles podem estar livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático. São essenciais na estrutura e na funcionalidade da célula. Isso aí. Eu sou a Mirella e eu vou explicar sobre os retículos endoplasmáticos. Tem dois na célula, eles ficam sempre em torno do núcleo. O liso, ele é uma membrana que tem como principal funcionalidade liderar os lipídios e a metabolização dos carboidratos. Já o rugoso, ele tem ribossomos na sua composição, que também, como a Débora falou, funcionam na produção de proteínas. Isso. Funcionam? Oi, gente, sou a Nana e eu vou apresentar sobre o complexo de Golgi e sobre o núcleo. Bom, o complexo de Golgi, ele armazena a secreção e coloca em saquinhos. E ele... Como é que é a palavra? Isso mesmo. Ele secreta... Eu lembrei. Tá. O glioxissomo, ele atua no metabolismo dos lipídios, que são as gorduras, e essa energia transformada vai ser usada para a germinação das plantas. Agora vou apresentar o vacúolo, que é uma bolsa que armazena água, nutrientes e elementos químicos que serve para manutenção da osmose. E, basicamente isso. Esse é o trabalhinho. Ó, beijo, esqueci isso. Três. Tá entre parênteses aqui, ó. Bom dia, eu sou a Lívia e eu e minha equipe vão apresentar sobre as células procarióticas. Bom, a célula procariótica é um organismo unicelular pertencente a uma bactéria. Agora que eu explico um pouco sobre o que elas são, eu vou falar onde elas são encontradas. Atualmente a gente só conhece dois organismos que elas possuem, que são as bactérias e as algas azuis, que fazem parte do grupo das cianobactérias. Eu falo das organelas presentes, que não tem, mas tem os ribossomos, que são organelas relacionadas com o processo de síntese proteica, mas como os ribossomos não são, a estrutura delas não são movidas pela membrana, a gente não pode descrevê-las como organelas. São essas bolinhas aqui. Aí tem a paola também, que não pode vir, e daí tem mais uma parte que a gente vai falar. E daí, quando Bom dia, família. Esse aqui é o nosso trabalho. Esse aqui, a gente vai apresentar sobre a célula animal. Esse aqui é o Cauã. Esse aqui é o Jean. Eu sou o André. Esse aqui é o Marcelo. Samuel Augusto. Vai começar pelo Cauã. A membrana plasmática é a parte de fora da célula, que controla o que entra e o que sai dela. Já essa parte de dentro da célula é o citoplasma, onde fica as partes mais importantes da célula, como as organelas e os nutrientes. Bom, esse aqui é o núcleo, que é uma estrutura vital para o funcionamento de uma célula eucariótica. O que ele faz é que ele basicamente coordena a célula como um todo.
E para fazer isso, ele utiliza de algumas estruturas específicas designadas para processos específicos, sendo as duas mais importantes o nucleoplasma, que é uma substância gelatinosa onde fica alocado o DNA organizado em cromossomos, e o núcleo, que é uma estrutura que fica bem na parte interna do núcleo e onde fica alocado o RNA, uma substância muito importante para a síntese proteica de células. Essa aqui é a mitocôndria, ela é responsável por fazer energia, né? É uma organela que é responsável por fabricar energia, então ela transforma os nutrientes em ATP, que é a principal fonte de energia da célula. E esse aqui é o centríolo, ele é formado por microtúbulos e ele é responsável, ele se apresenta na Divisão celular, que é a mitose nessa célula. E aqui, ó, tá, ele leva a membrana plasmática, que é isso aqui, o citoplasma é o gel, o núcleo é esse, o nucleoplasma é o isopor e o nucleolo é esse aqui. O centríolo é esse e a mitocôndria é esse aqui. Já esse daqui é o retículo endoplasmático rugoso, que está expresso por essa figura aqui. Em suas paredes, ele possui ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. E já essa figura aqui representa o retículo endoplasmático liso, que também está expresso nessa forma aqui na nossa maquete. Ele é responsável pela produção de lipídios, principalmente os fosfolipídios, que compõem a membrana plasmática. Essa imagem aqui representa o complexo golgiense, também conhecido como complexo de Golgi, que a função dele é basicamente fazer o processamento, o empacotamento e a distribuição de proteínas e lipídios dentro da célula e também até fora dela. Esse azulzinho aqui com esses pontinhos brancos é basicamente o lisossomo, que é responsável pelo reciclamento e digestão de materiais dentro da célula, como por exemplo partículas estranhas e organelas danificadas. Esse aqui é o ribossomo, ele é uma estrutura celular Participa da síntese de proteínas. Responsável pela síntese de proteínas, ele está ao longo do citoplasma ou está ligado com o retículo endoplasmático. Ele é composto de RNA ribossômico com proteínas e tem a principal função como regulação da célula, de expressão gênica. E tem mais uma substância na célula que é o citoesqueleto, que é formado por filamentos de proteínas e tem a principal função como transporte, divisão celular e manutenção da forma. Excelente. A membrana nuclear, ela serve para proteger o núcleo, vamos dizer. Ela protege do conteúdo citoplasmático, ela protege o núcleo do conteúdo citoplasmático. Eu me chamo Eduarda e eu vou apresentar o retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela síntese de proteínas, e o liso é responsável pela produção de lipídios. Meu nome é Maria e eu vou falar do citoplasma, que é essa parte azul, que é uma região intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Uma das principais funções dele é a síntese do citoesqueleto. Citoesqueleto, que a Maria disse, meu nome é Sara. Citoesqueleto, que a Maria disse, é o material que ajuda a dar o formato da célula. E esse amarelo, que é o centríolo, que ajuda na divisão celular. Meu nome é Amanda e eu vou falar dos ribossomos. Os ribossomos, eles estão presentes em maior parte da célula, que foram representados por esse aqui, e ela sintetiza muita proteína. Meu nome é Rian e eu vou falar do complexo de Golgi. Resumidamente, ele armazena secreção. Meu nome é Rafael e eu vou falar sobre a mitocôndria e o lisossomo. O mitocôndria ele faz a respiração e o lisossomo tem enzimas para fazer a digestão. Então tá, a gente vai falar sobre a célula eucarionte. A célula eucarionte é uma célula que possui um núcleo.
E esse núcleo, ele contém material genético. Aí, na célula eucariota, ela tem as suas organelas, e cada uma tem uma função. Tem aqui o citoesqueleto. O citoesqueleto é responsável pela forma da célula. O centríolo, ele é responsável pela divisão celular. Aí, o ribossomo, ele sintetiza as proteínas. O complexo de Golgi, ele armazena a secreção. O retículo endoplasmático rugoso, ele faz a proteína e aí ele transporta para o retículo endoplasmático liso. Só que no meio dessa transformação, a forma da proteína muda. Aí o núcleo, ele é responsável pelas atividades que ocorrem dentro da célula. A mitocôndria faz a respiração. O lisossomo, ele é responsável pela digestão. O peroxissomo, ele degrada a gordura. Agora pode falar. Enfim, eu vou explicar sobre o ribossomo, que na maquete é representado pela bolinha menor. Eles são organelas celulares. Calma, que eu estou nervosa. Organelas celulares presentes tanto em células eucarióticas quanto em células procarióticas. Eles são responsáveis pela síntese de proteína dentro da célula, que é um processo chamado de tradução. E a mitocôndria, ela geralmente é nomeada como a usina de energia da célula, porque ela produz toda a energia da célula. Então, quanto mais a célula precisa se movimentar, mais mitocôndrias precisam ter. E um exemplo disso são os espermatozoides e os nossos neurônios. Bom, eu vou falar sobre o complexo de Golgi e a membrana plasmática. Primeiramente, o complexo de Golgi existem as fases. A primeira fase é quando a proteína é formada dentro do retículo endoplasmático rugoso. Ela é formada em filamentos. Depois ela é transportada até o retículo endoplasmático liso, que é esse aqui sem as bolinhas, e lá é embolado e forma uma bolinha. Quando ele sai do retículo endoplasmático liso, é formada uma bolsa que transporta ele até o complexo de Golgi, e é no complexo de Golgi que é determinado a forma da sua proteína. Então, por exemplo, aqui é uma proteína de uma forma, de outra forma, de outra forma e outra forma. Bom, agora a membrana plasmática. A membrana plasmática é o que envolve a célula. Ela protege e também possibilita a entrada e a saída de substâncias dela. Essa entrada e saída é feita através das proteínas. E aqui tem os nomes indicando todas as proteínas. Essa daqui é a proteína de canal. Um exemplo da proteína de canal é a aquaporina. A aquaporina tem esse nome de aqua, água, porina, poros. Então a água passa por esse buraquinho que se lembram poros. A segunda proteína é a proteína integral. Ela é responsável por manter a membrana plasmática firme e também por sinalizar células parentes. Células parentes são células com as mesmas funções. A próxima é a proteína periférica, é essa roxinha aqui. Como o nome diz, ela fica na periferia, ou seja, tanto na face interna quanto na face externa da membrana. Ela não atravessa a membrana. Ela é responsável por sinalizar também células parentes. E, por último, a proteína alfa-hélice. A alfa-hélice, ela está na célula do cabelo, por exemplo. O cabelo é formado por uma célula que produz queratina. A queratina é uma proteína alfa-hélice. O nosso cabelo também tem esse formato devido à proteína alfa-hélice. Se a queratina fosse uma proteína globular, por exemplo, o nosso cabelo não teria esse formato, seria uma bola. E por último, que eu esqueci de falar, é a proteína globular. A proteína globular está nas hemácias, que é a célula do sangue. As hemácias, elas têm membrana plasmática. Na membrana plasmática das hemácias tem hemoglobina, que é o que dá a coloração vermelha. E por que se chama hemoglobina? Porque tem a proteína globular, como o nome já diz, hemoglobina, proteína globular. E agora a gente quer fazer um joguinho com vocês. Senhor, você deu muita atenção. Escolhe 3 cartas, isso? Vou escolher 3 cartas. Vai lá, João. Vai lá. 3 cartas? 3 cartas. Legal, Marina. Cada um, vai lá, gente. Agora mostra as cartas.
mitocôndria, citoesqueleto e plasmático de Golgi. Tá. Qual dessas três organelas faz a síntese e processamento de proteínas destinadas à secreção ou à membrana celular? Questão da prova. Viu só? Muito bem. Explicaram muito bem. Muito bem. Bom dia. Eu sou a Maria, essa é a Bia, essa é a Sara e essa é a Gabi. E a gente vai apresentar sobre os vírus hoje. Os vírus são os seres intracelulares obrigatórios, então eles não são células. Eles são formados por DNA, RNA e tem uma membrana de proteína em volta dele. Como eles são? Os vírus, como eles não são células, eles são seres intracelulares obrigatórios, eles enganam a barreira de proteção para se infiltrar como células e daí eles se multiplicam dentro do organismo e formam várias células. Isso é a doença causada pelo vírus do HIV, que faz o corpo ter menos... perde o combate com as infecções. Imunidade. A dengue é uma doença viral que é transmitida por um mosquito e os principais sintomas são febre alta, dor das musculações e articulações. Covid é causado por vírus que se mistura com material genético e com os vírus. Por que não podemos usá-los como antibiótico? Porque quando o vírus entra no corpo de um indivíduo, ele se mistura com o material genético da pessoa. Então, cada material genético é diferente, então por isso que a gente não pode usar antibiótico para combater. Estrutura do vírus. O vírus são formados por ácidos nucleicos, do DNA é ácido Desoxirribonucleico. E do RNA é ácido ribonucleico. Aqui tem essa parte aqui é o capsídeo, e o amarelo é RNA viral. Isso. Essa parte aqui é o envelope e essas partezinhas aqui são glicoproteínas. Ótimo. Um dia a gente era o 102 e apresentar um trabalho sobre células procarióticas. E a nossa equipe é eu, o João, o Luiz, o Guilherme de Comenegatos e Arthur Gaudêncio Garcia Grana. E a diferença entre essas células procarióticas e as células eucarióticas é que as células procarióticas têm a ausência de um núcleo e também é uma estrutura mais simples. E já as células eucarióticas são caracterizadas pelo núcleo mais definido e também por uma estrutura mais complexa. E se você encontra essas células em bactérias e em algas azuis também conhecidas como cianobactérias. E as células, eu vou explicar sobre o que são as células procarióticas. As células procarióticas são relativamente uma célula simples que não tem envoltório, que a principal característica é que não tem envoltório nuclear. Então, ela não tem um negócio envolvendo o material genético. Estrutura da célula procariótica. A cápsula ajuda a prevenir a dessecação da célula. O citoplasma é uma substância gelatinosa responsável por manter o formato da célula. O DNA carrega as informações genéticas da célula. Pílulas possibilita a fixação de bactérias no meio. O flagelo possibilita a locomoção da célula. A membrana plasmática controla o troco de substâncias da célula com o meio externo. A parede celular confere a forma da célula e ribossomo, estrutura responsável pela produção de proteínas. A função das células, elas são essenciais para vários tipos de manutenção de vida na Terra, como a fixação do nitrogênio, o metabolismo, o enxofre e a decomposição. Daí aqui a gente deu um exemplo de célula eucariótica, que são os filamentos e de DNA, né? de DNA, procariótica, isso. E Genética. as genéticas e as organelas. E aqui nós temos um cartaz e a representação das células procarióticas e também da representação, né? A gente fez uma célula diferente. A gente fez uma célula circular e a gente mostrou por dentro aqui da célula. Ótimo. Com a fita de DNA aqui, material genético. Isso aí. Valeu. Eu sou a Luísa. Eu sou a Laura. Eu sou a Vale. E a gente vai falar sobre a célula eucariote animal. Ela se caracteriza porque o núcleo
E o nosso material genético não vai ficar solto no citoplasma. Existem dois tipos de células, as eucarióticas e as procarióticas. A maior diferença entre as duas é que as eucarióticas elas possuem as organelas e o núcleo. Já as procarióticas elas têm uma estrutura muito mais simples. As organelas elas agem como se fossem os órgãos das células. Cada uma tem uma função que vai deixar a célula viva. Tá. Agora eu vou apresentar para vocês quais são as organelas. São essas os vapores, e os retículos endoplasmáticos que se dividem em dois, o rugoso e o liso. Aqui nós temos os lisossomos, ribossomos e complexo de Golgi. Aqui, ó, eu vou começar falando sobre a mitocôndria, que está representada aqui, ela está escondidinha aqui no canto. A mitocôndria, ela é a que faz a respiração da célula. Eu vou falar sobre o retículo endoplasmático liso, que é esse verde aqui. Ele basicamente transporta substâncias feitas pelo retículo, ele faz a síntese dos lipídios e faz a detoxificação, que é quando alguém bebe alguma coisa alcoólica ou toma algum tipo de remédio, ele vai pegar as substâncias tóxicas e transformá-las em não tóxicas. Tá. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele faz a síntese das proteínas. O centríolo, ele auxilia na divisão celular, que são divididas em duas, a mitose e a meiose. A mitose, ela é bem simples, ela pega uma célula e divide em duas exatamente iguais à primeira e vai fazer a mesma coisa com todas as células, criando milhões e milhões de células por segundo. E a meiose, ela pega uma célula, que é a célula mãe, divide uma vez e divide outra vez para formar 4 células, cada uma com metade do material genético da célula mãe, que é o caso das células reprodutivas, dos espermatozoides e os óvulos. E quando eles se unem, o cromossomo que está dentro vai definir se vai nascer um menino ou uma menina. Eu vou falar sobre os lisossomos, que eles atuam na parte da digestão e eles funcionam como se fosse um lixo reciclável, separando os materiais que não estão prestando dos que estão. E os ribossomos, eles sintetizam as proteínas e órgãos que têm células que precisam de muita proteína, por exemplo, pâncreas, eles vão ser riquíssimos em ribossomos. Tá, agora os vacúolos. Os vacúolos, eles são bolsinhas que bombeiam a água. Na nossa célula, a gente também vai ter um núcleo e dentro dele o nucleolo, que é onde fica o material genético. Nessa representação, a gente pode ver o material genético em forma de cromossomos. Então, são eles que vão definir a nossa aparência, aparência física no geral. Quando a gente tem duas fitinhas, quer dizer que a nossa célula está pronta para a divisão celular. Então, de uma célula vai formar outras e outras e outras até formar uma pessoa. E ontem, só para acrescentar aqui, ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. A causa é causada pela trissomia do cromossomo 21, que é quando em vez de 2 cromossomos, agora vai ter o terceiro, que é o que causa a síndrome de Down. E aí, gente, Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find devotion, hiding
Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you ran with the first flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking over recklessly, thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you burn with the first flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. On the walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions.